Na realidade, o cérebro evoluiu através de um processo aleatório chamado seleção natural para otimizar as nossas chances de sobreviver. O cérebro não evoluiu para decifrar o que está aqui fora, ou seja, a nossa percepção do mundo exterior não é necessariamente um match perfeito, não é uma cópia do que existe. Não. O cérebro evoluiu para extrair do que existe aqui fora as relações causais, né, que nos permitam maximizar a nossa sobrevivência. Tá. Da mesma maneira, o cérebro utiliza a estatística que é criada pelo grupo social ou pelo mundo exterior de recompensas para calcular, para otimizar para que caminho eu devo seguir para maximizar a minha sobrevivência. Então, vou deixar... Todo mundo está falando, não, estamos morrendo de medo que a inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, na minha opinião, substitua o ser humano, né? O problema não é esse, o problema é o oposto. Se todas as recompensas do mundo moderno foram ditadas pela lógica digital, sim ou não, não existir nenhum intervalo cinza entre branco e preto, o cérebro vai falar o seguinte, opa, para eu sobreviver eu tenho que copiar essa lógica, eu tenho que passar a me comportar desta maneira. Então todo o sistema emocional, límbico, hedonístico se torna binário, porque ele vai ter que se adaptar à estatística do mundo que o cérebro detetou e que é fundamental para a gente sobreviver. Então, na realidade... Isso pode afetar reversamente a evolução humana. Isso em termos, quer dizer, está mais para atrofia do que para o desenvolvimento. Sem dúvida. Esse cérebro ele vai perdendo potencial. Ele vai ganhando certos potenciais, né? Nós estamos interagindo com telas desde que antes da gente falar. Sim. Né? Então, alguns estudos têm mostrado nos Estados Unidos, porque eles medem isso periodicamente, né? Uma queda brutal de vocabulário das crianças do ensino médio americano. Em 80 anos, quase 30%. Há uma contração. Aqui não tem estudo, mas eu percebo que também. Eu também não tenho nenhum estudo no Brasil, mas... Não tem dúvida. Né? Interpretação de texto, raciocínio lógico, raciocínio... Eu conto essa história porque ela é muito pertinente. Eu estava num evento algumas semanas aqui em São Paulo e o nosso moderador perguntou para a plateia, tinha mais de 6 mil pessoas na plateia, quantos de vocês usaram o ChatGPT? Né? Mais de 80% da plateia levantou a mão. Aí eu pedi para o moderador, posso interrogar a plateia também com uma pergunta? Ele falou, claro. Eu falei, quantos de vocês sabem tirar a raiz quadrada na mão? Não na calculadora, na mão, 4. Aí eu falei... Depende do número. Depende do número. Eu vou voltar aqui daqui a 10 anos, no mesmo evento, e vou fazer a seguinte pergunta. Quantos de vocês ainda sabem multiplicar na mão? E ninguém vai responder. Nenhuma mão vai se levantar, porque é o que nós estamos fazendo. Nós estamos contraindo certas habilidades básicas cognitivas que foram fundamentais para a gente chegar aqui. Você sabe que tem uma coisa básica, né? No meu tempo, né, eu sou velhinho, a tabuada era obrigatória, você tem que saber. As pessoas não sabem mais tabuada. Assim, tabuada, não é de decorar, assim, é de ter noção de quantidade mesmo. Não, eu cheguei a dar aula, são coisas muito peculiares, mas eu dei aula durante 35 anos, né, para alunos de uma top 10 universidade americana, né, no curso de medicina. Eu me lembro de uma aula nos anos 90, isso faz 10 anos, mais 20 anos, em que eu falando, olha, para calcular esse barato aqui, nós temos que fazer o cosseno, né, do vetor, tal, bá. Aí uma mão levanta, né, era um aluno que trabalhava comigo no meu laboratório, brilhante o menino, engenheiro, foi fazer medicina depois de fazer engenharia, engenheiro biomédico, aliás. E eu falei o seguinte, esse cálculo... a primeira vez que eu fiz uma digressão, né, e falei, olha, esse aqui nós estamos usando para tratar membro fantasma, né, a síndrome que a pessoa sente a dor de um pedaço do corpo que já foi removido. E isso foi descrito pela primeira vez nos Estados Unidos por um cirurgião do Exército da União na Batalha de Gettysburg. Aí levanta a mão, Christopher, levanta a mão, olha para mim assim, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Porque esse cara é menino brilhante, ele falou, o que foi a Batalha de Gettysburg? Aí eu parei, imagina, eu sou brasileiro, estou nos Estados Unidos, é a batalha mais importante da história americana, porque definiu a Guerra Civil e criou os Estados Unidos. Os Estados Unidos que nós conhecemos nasceu naquele campo de batalha, tá? Aí eu passei o resto da aula falando sobre a Batalha de Gettysburg. Um brasileiro, né? Mas 50 minutos contando o que foi, como aconteceu, o que aconteceu. E o meu chefe de departamento estava assistindo a aula no fundo da sala, porque eu não sabia, eu estava sendo considerado já para ser professor titular, e ele foi fazer lá uma avaliação da minha aula.
ele falou, terminou a aula, o Christopher, desculpa. Eu falei, não, imagine, foi um prazer, ainda bem que você perguntou. Sim. Eu fico feliz que você teve coragem de... Né? E o menino da Califórnia, estudou em escolas ótimas. Aí eu tô saindo... Provavelmente não era o único a não saber. Provavelmente não era o único, certamente. Ele foi o que teve coragem de abrir a mão, levantar a mão. Quando eu estou saindo, o meu chefe de departamento vira para mim e fala, olha, gostei muito da sua aula, inclusive estou te recomendando para ser professor titular do departamento de História. Porque eu não sei o que você está fazendo na neurobiologia. Você passou 50 minutos falando da Batalha de Gettysburg. Né? E foi engraçadíssimo, mas ao mesmo tempo começou a mostrar para mim um fenômeno que só piorou. Mas, professor, o senhor está falando daquilo que causa atrofia às nossas funções cerebrais. E quais são as funções que são amplificadas por essa nova realidade? Como eu estava falando, como o cérebro é uma entidade dinâmica, ele é um camaleão. Ele está continuamente se automodelando de acordo com o que a gente oferece para ele. Né? Na pré-história, eu também estava comentando isso ontem numa conversa, se você for lá as pinturas rupestres, né, de Lascaux, de Altamira, né, que são as capelas sistinas da pré-história, você não encontra uma reprodução do ser humano nas pinturas do homem pré-histórico. Você encontra uma reprodução do mundo natural, dos animais que ele caçava, dos animais que ele convivia, da natureza, porque a conexão com a natureza, com o mundo natural, era vital na cosmologia do homem pré-histórico. Né? Então, a imagem do ser, do indivíduo, não tinha adquirido nenhuma importância relevante, porque ou você fazia parte do grupo e sobrevivia como parte do grupo, ou você perecia, você morria. Há uma crescente individualização. Né? Isso, aí você muda, vamos lá. Vamos para a Capela Sistina, do Renascimento italiano. Qual é a cena mais icônica do meu xará, né? Lá na Capela Sistina? É Deus apontando para o homem, mas ninguém para pensar. Deus no formato do homem. O Michelangelo da Vinci, o Renascimento italiano, muda o frame de referência da cosmologia humana e volta para os gregos, do século V a.C., e põe o homem no centro do universo. Completamente diferente da pré-história. É um cérebro diferente. Porque naquele instante, a forma do corpo humano, né, você vê que o toque de Deus no dedo não é um toque, ele não encosta, isso não é aleatório. Né? Nem Deus encosta no ser humano. Que é a disputa da escolástica. Né? Sim, mas... Entre a racionalidade repare bem, e a se religião. você fizer um zoom, eu li um estudo sobre os significados escondidos da Capela Sistina, né, dos afrescos de Michelangelo. Você vê que não tem o toque propriamente dito, existe uma distância. Porque naquele instante o ser humano está no mesmo patamar de Deus. Sim. E isso está sendo mudado, lentamente está sendo mudado. Aí você vai para 2016... e você olha para a última, que está sendo disputada agora, a última reconstrução do universo segundo a NASA. Nós desaparecemos. Tem o Big Bang, tem bilhões de galáxias, tem um universo onde nós somos menos do que um grão de poeira, não somos nada. Né? Então, onde está o Adão de Michelangelo? Está lá perdido no meio de um dote. Onde está a referência ao humanismo? Sumiu. Essa imagem de 2016 já está sendo já está sendo substituída por uma nova cosmologia, que é a Igreja da Tecnologia, onde os nossos sistemas tecnológicos estão no centro do universo. Porque a gente, em alguma curva aí, né, da evolução humana, passou a acreditar que as nossas criações, que por definição não podem ser mais complexas do que quem criou, vão resolver os nossos problemas. São problemas humanos, não são problemas de máquinas, né? O senhor não acredita na evolução das nossas criações para além das nossas capacidades? Não, isso é tudo marketing de quem do exterminador do futuro. Do exterminador do futuro. Porque alguns dos desenvolvedores da chamada inteligência artificial, depois eu quero que o senhor diga, porque o senhor diz, não é nem a inteligência nem artificial, mas porque algumas das pessoas diretamente envolvidas com isso, que são, olha, os grandes magos, eles advertem para riscos. O senhor não tem uma visão catastrofista sobre isso? Quando você vira cientista, você aprende 3 coisas. A primeira coisa minha avó me ensinou, grande dona Lígia Maria Laporta.
O Isaac Asimov era só um ficcionista. Não, Isaac Asimov, eu li tudo do Isaac Asimov, Porque o Arthur Clarke. Esses eram os grandes... Mas ali a inteligência artificial se volta contra nós. Isso, se volta... Mas nós temos 3 cardeais da ficção científica... 4, perdão, não posso falar. O primeiro é o Júlio Verne, que é um inspira todo mundo. Arthur Clarke, Isaac Asimov e Kurt Vonnegut. Esse é o melhor. O Kurt Vonnegut, ele extrai... em literatura de ficção científica, a essência do ethos dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, onde se acreditava que a tecnologia ia construir um país invencível. Sim. É por isso que eles investem o que eles investem em armamento e tal. Mas voltando a essa ideia original, né? O problema é o seguinte, desde a Revolução Industrial, se você for ler a literatura desde a Revolução Industrial, filósofos, poetas, cientistas, a primeira máquina que ia nos substituir era o tear a vapor. Tá? Se você for ler os caras da época... Não, esse é o cérebro a vapor. O cérebro a vapor vai passar por cima de nós. Você vai mais um pouquinho para frente, século XIX, os sistemas mecânicos, as calculadoras mecânicas, as coisas mecânicas vão nos substituir. Isso vai progredindo até aparecer o computador, nos anos 30. Só que os sistemas digitais foram teorizados, antes de eles serem construídos, pelo Alan Turing, né, que é o grande ideólogo, né, o pai da inteligência dita artificial, o próprio Turing fala, veja, existem problemas, a vasta maioria dos problemas no mundo natural não são computáveis. Eu não vou conseguir escrever uma fórmula. Consequentemente, eu não vou conseguir escrever um algoritmo. Consequentemente, eu não vou conseguir fazer um computador reproduzi-lo. Para resolver esses problemas, ele falou assim no paper dele, eu tenho que chamar um oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. O Turing sabia disso. Então, os grandes caras, aí eu vou responder a sua pergunta, os grandes cientistas da inteligência artificial, os caras que eu conheço, que estão no top do barato, eles têm certeza absoluta que a inteligência artificial não vai substituir a mente humana. Eles sabem disso. Eles não têm dúvida alguma. Todavia, a indústria por trás disso, né? Porque, por exemplo, você mencionou um dos caras que acabou de sair da Google, o Hilton, e começou a alertar o mundo que nós vamos ser destruídos. Por que ele não falou isso enquanto ele estava na Google? Né? Nós temos que ser um pouco cínicos, né? Porque essa foi a segunda coisa que Dona Lígia me ensinou para ser cientista. Seja cínico, não acredite no que te vendem. Vá ver o produto você mesmo, entendeu? Vá lá encostar no barato. E eu trabalho com esses algoritmos de inteligência artificial, que é nada mais do que estatística multivariada, há 30 anos. Eu sei como eles funcionam. E não é nada do outro mundo, não tem nada que caiu do céu, entendeu? Os estatísticos conhecem esses sistemas há muito tempo. Eles foram aperfeiçoados, ficaram mais rápidos, as máquinas ficaram mais rápidas, têm mais memória, né? Uma capacidade de cálculo. Explodiu. Só o que ninguém fala? A quantidade de energia elétrica que está sendo consumida pelos sistemas computacionais para fazer mineração de criptomoeda, para fazer treinamento desses sistemas digitais, está explodindo exponencialmente. Tá? Nós já estamos passando de 3, 4, 5% da produção elétrica do planeta para fazer esse tipo de coisa. Então, existem interesses econômicos gigantescos em propagar a falácia que nós estamos ficando obsoletos.